Trabalho no turno da noite em uma casa de repouso e nunca senti medo como naquela noite. Trabalho em uma casa de repouso e meu horário consiste em dias, tardes e noites. É difícil fazer a transição entre os dias e as noites, mas todos os que trabalham aqui têm os mesmos turnos, então nós os superamos juntos. O prédio tem cerca de 100 residentes, com 3 andares. O prédio tem o formato de um OL, com uma ala norte e outra sul, e os postos de enfermagem no meio. Atualmente, o terceiro andar tem apenas alguns residentes vivendo lá devido à construção, com uma das alas completamente fechada porque estão arrancando as paredes. Devido ao fato de haver poucos residentes nesse andar, é necessário que apenas uma enfermeira esteja de plantão nesse andar. Já trabalhei no turno da noite sozinho nesse andar muitas vezes e nunca passei por nada assustador ou estranho. É claro que é assustador e escuro à noite, mas foi só isso. Nunca acreditei no paranormal, de forma alguma. Eu tinha a mentalidade de que precisava ouvir para crer. No entanto, sou um grande fã de filmes e histórias de crimes reais e assustadores e de documentários de crimes reais e paranormais. Alguns de meus colegas de trabalho, ao longo dos anos, falaram que o terceiro andar era assombrado, que ouviam batidas à noite e viam coisas estranhas. Eu sempre ficava intrigado ao ouvir sobre isso, mas sempre riamos disso. Mas aquela noite, há algumas semanas, realmente começou a mudar minha opinião. Eu estava sentado no posto de enfermagem, assistindo a filmes e jogando no meu celular. Tinha acabado de fazer minha ronda e atendido a uma chamada. Naquela noite, eu me senti estranha e tive a sensação constante de estar sendo observada. Também continuei pensando que estava vendo coisas pelo canto do olho. A próxima parte é difícil de explicar, mas vou tentar o melhor que puder. Enquanto eu estava sentado ali, de repente uma sombra caiu do teto e pairou sobre mim, mas quando percebi o que estava vendo, ela já havia desaparecido. Meu coração deu um salto e eu pulei da cadeira. Não havia como ser uma sombra de qualquer coisa ou um carro passando, pois a única janela dá para a floresta, com nada além de árvores por quilômetros. Depois de alguns instantes, me acalmei e saí do posto de enfermagem para verificar meus residentes. Nada parecia errado, e nenhum deles estava acordado, exceto a velhinha no final do corredor, que assistia a seus programas de TV. Ao voltar para o posto de enfermagem, jurei ter visto pés ou uma sombra se movendo sob a fresta da porta que dava acesso à ala que estava fechada para a construção. Abri a porta para ter certeza de que não era um residente errante de outro andar, e isso acontece com frequência, mas não havia ninguém lá. Voltei para o posto de enfermagem assustado, ainda com a sensação de que alguém ou alguma coisa estava me observando. Voltei para minha cadeira e tentei assistir a vídeos de TikTok para me distrair. Eu estava sentado de costas para a janela, de frente para a porta. Depois de cerca de 1 hora assistindo a vídeos, olhei para o relógio. Eram 3 horas e 3 minutos. Lembro-me de ter ficado um pouco irritado, pois meu colega de trabalho havia prometido subir às 14h50 para que eu pudesse fazer meu intervalo e sair para fumar no meu carro. Não é saudável, eu sei. Estou tentando parar, mas naquela noite, eu precisava de um. De repente, ouvi 3 batidas na janela atrás de mim. Levantei-me, olhei pela janela e não havia nada lá. O modo de voo assumiu o controle e eu corri pelo corredor, encontrando meu colega de trabalho que estava saindo do elevador. Agora, lembre-se de que estou no terceiro andar, que é bem alto. Não havia escada, árvore ou escada do lado de fora daquela janela, portanto, era impossível que uma pessoa estivesse do lado de fora batendo na janela. Perguntei imediatamente à minha colega de trabalho se ela havia batido ou ouvido alguma batida e ela disse que não. Ela percebeu que eu estava muito abalado e se ofereceu para trocar de andar até o fim do turno. Fiquei muito agradecida, pois estar no segundo andar significa que você está com outra enfermeira e, portanto, eu não estaria sozinha. Fui até meu carro, fumei alguns cigarros e tentei me acalmar. Conversei com a enfermeira do segundo andar e ela não pareceu muito surpresa. Ela já ouviu batidas lá em cima e viu e ouviu coisas que não consegue explicar. Muitas pessoas morreram lá em cima e, depois daquela noite, sinceramente não sei mais em que acreditar. Nunca senti medo como naquela noite e, desde então, trabalhei em alguns turnos noturnos lá em cima e nunca mais senti nada parecido. Será que eu estava apenas cansado? Não sei. Mas nunca vou me esquecer de como me senti naquela noite. História do turno da noite em um posto de gasolina. Há pouco mais de 1 ano, trabalhei durante a noite em um posto de gasolina perto da minha casa. Sou mulher e tinha 31 anos na época. Sei que, para alguns, parece inseguro uma mulher trabalhar sozinha no turno da noite. No entanto, era uma loja pequena e o escritório do xerife ficava a uns 6 metros de distância. Eu realmente não achava que teria tantos problemas.
Havia cerca de 30 clientes em um turno de 8 horas, e isso em uma noite mais movimentada. Eram cerca de 3h30 da manhã. Saí para varrer o estacionamento e dar uma olhada de última hora no lixo. Estava na hora de fumar um cigarro e eu estava com um fone de ouvido, meio que improvisando. Do outro lado da rua, no estacionamento do escritório do xerife, vi uma figura de costas para mim. Ele estava balançando para frente e para trás enquanto olhava para baixo, honestamente parecia que estava desfrutando de uma mijada muito necessária. Mas contra o escritório do xerife? Sim, o prédio fechava às 16 horas e só abria às 6 horas da manhã seguinte, mas por quê? Pela parte de trás de sua camiseta branca rasgada, lembrei-me de que ele havia chegado cerca de 4 horas antes. Ele era um completo canalha e eu já podia perceber que ele estava com uma boa dose de energia. Eu não disse nada. Apenas tirei meus olhos dele e tentei não chamar a atenção para mim. Estava funcionando até que um carro parou. Eu ainda estava do lado de fora quando ele parou. Eu o vi olhar para o carro, depois para mim e vice-versa. Quando o cliente estava saindo, eu o acompanhei até o lado de fora. Eu ainda estava com metade do cigarro aceso e havia deixado o espanador do lado de fora com o rodo. Nós dois o ouvimos começar a xingar com raiva e, aparentemente, discutir consigo mesmo. Ela olhou para o outro lado da rua e me disse para ter cuidado. Fiz uma piada estranha dizendo que ele é quem deveria ter mais medo de mim ou algo do gênero. O homem ainda estava lá, mas mais perto da estrada, agora de frente para o estacionamento da minha loja. O que quer que ele estivesse gritando era completamente ininteligível. Ele estava obviamente muito bêbado e mal conseguia ficar em pé ou ainda estava se balançando. Não o abordei, mas não tirei meus olhos dele dessa vez. Apenas caminhei lentamente de volta para a loja. Algo em seu rosto realmente me incomodou. Tinha um ar sombrio, mas seus olhos pareciam selvagens. Minha experiência em trabalhos em cemitérios mostra que os que têm olhos loucos são os piores. Não gostei nem um pouco daquilo e não queria participar. Eu ainda tinha quase 3 horas pela frente e 2 antes de qualquer outro funcionário chegar. Imediatamente, fui até o computador e digitei um aviso de o temporariamente fechado ou para o caso de ele querer problemas. Eu estava contornando o balcão, a caminho das portas, quando vi que ele havia atravessado a rua para o meu lado. Literalmente, mal consegui trancar a segunda porta quando ele entrou cambaleando em nosso pequeno estacionamento. Minha mão fez o sinal de corte-o em meu pescoço. Basicamente dizendo, não, desculpe, você não pode entrar aqui. Estamos fechados. Balancei a cabeça para frente e para trás na esperança de desencorajá-lo ainda mais. Ele começou a se afastar, mas gritou algo para mim enquanto caminhava. Não quero dizer que ele estava mal-humorado e gritou comigo ou gritou que eu era um idiota ou algo assim. Quero dizer que ele estava furioso e jogava as mãos violentamente para todos os lados. Como eu sabia que estava no turno errado do trabalho errado, fiquei muito irritado. Decidi chamar a polícia. E ainda bem, porque assim que desliguei o telefone, ele veio novamente até a porta. Começou a puxar e a bater nela. Ele dá ré e corre contra a porta, tentando forçá-la, o que não teria adiantado nada. Cometi o erro de dizer a ele que havia chamado a polícia e que ele estava prestes a ser preso. Digo que cometi o erro de contar a ele porque, assim que disse isso, ele foi embora. A polícia nunca o encontrou. Eles dirigiram pela estrada e pelos bairros vizinhos por mais de 1 hora, mas não encontraram ninguém. Ele estava a pé, então não sei para onde ele poderia ter ido. Ele não me fez mal e, como não encontraram, não preenchi um boletim de ocorrência nem nada. Eu estava seguro atrás de portas de vidro grossas que ficaram trancadas até o fim do meu turno. Foi uma pena. Talvez se eu não o tivesse avisado com antecedência, não teria passado os últimos 3 meses do meu trabalho olhando constantemente por cima do ombro. Nunca saberei qual foi a escolha certa, mas estou feliz por não trabalhar mais lá. Um cara assustador me ameaça durante meu turno da noite. Isso aconteceu comigo há cerca de 1 semana. Encontrei um emprego de verão em nosso supermercado local e, após 2 semanas, fui convidado a trabalhar no turno da noite, das 23 horas às 5 horas. Aceitei, pois estava precisando de dinheiro e nunca durmo cedo. Tudo estava bem até às 3 horas da manhã, quando um cara sem camisa e com cicatrizes entrou na loja. Depois de ficar na loja por um tempo, ele se aproximou rapidamente do balcão, fazendo contato visual intenso comigo. Quando eu estava prestes a perguntar se ele precisava de ajuda, ele sussurrou, não se atreva a se mexer. A princípio não ouvi, então perguntei se ele poderia repetir a frase. Naquele momento, ele ficou agitado e gritou, se fizer mais algum barulho, vou cortar você.
Em um movimento rápido, ele pulou o balcão e foi até a seção de bebidas alcoólicas, tentando pegar uma garrafa de uísque. Felizmente, o proprietário havia escondido um taco de beisebol embaixo do balcão. No momento em que ele se virou de costas para mim, peguei o taco e o golpeei com toda a força em seu joelho. Ele estremeceu de dor e tentou se levantar. Enrolei o taco novamente, agindo como se fosse atingi-lo de novo, só para vê-lo sacar uma espécie de canivete caseiro. Deixei que ele se levantasse e, no momento em que se levantou, ele me acertou com a lâmina, dilacerando levemente meu pulso. Eu o empurrei para trás com meu taco e ele correu para a porta e saiu. No dia seguinte, chamei a polícia e mostrei a filmagem da câmera de segurança, mas eles não entraram em contato comigo desde então. Acho que é seguro dizer que não voltarei a trabalhar no turno da noite por um bom tempo. Então, cara sem camisa e com cicatrizes, não vamos nos encontrar novamente. Turno noturno em uma unidade psiquiátrica. Olá pessoal, pensei em acrescentar meus 2 centavos a este formulário. Trabalho há 3 anos e meio como técnico em psiquiatria em uma unidade que abrange a parte sudeste do meu estado. A unidade em que trabalho pode ser considerada o pronto-socorro psiquiátrico. Internamos pessoas que estão tendo problemas mentais ou que precisam de ajuda para se automutilar, que estão incapacitadas por causa de seu distúrbio psiquiátrico ou que estão prejudicando outras pessoas. Essa unidade é muito antiga e existe desde a época de Moisés, ao que parece. Embora ocorram eventos estranhos, é um trabalho muito bom ajudar os outros e eu adoro trabalhar aqui enquanto termino de estudar. Para começar, direi que a maioria das noites na unidade é muito tranquila e pode ser entediante. Portanto, aqui estão algumas das experiências na unidade que são mais paranormais e espirituais. Naturalmente, com o tipo de pessoas que ficam aqui, a unidade pode mudar de sensação rapidamente. Já tive pessoas que nunca conheci antes que sabiam coisas estranhas sobre mim ou sobre outros pacientes, como onde enterrei meus cães, nomes de membros da família ou as ruas onde cresci. Você sentirá uma vibração estranha ao passar por certos pacientes. Às vezes, meus pacientes dizem coisas assustadoras, como o diabo enviou seus demônios para me vigiar e para não fazer besteira. Testemunhei uma senhora que chegou com pensamentos suicidas progredir lentamente para se sentar em um canto e gritar sem parar até não conseguir mais falar. Essa senhora gritava as mesmas frases repetidas vezes em uma sala vazia, e não fiz nada a você, deixe-me em paz, porque você pode me machucar, não sou uma prostituta. A unidade também tem um quarto do qual não gosto porque, independentemente do que o paciente seja designado para ficar nesse quarto, ele sempre parece piorar muito antes de melhorar. O quarto está sempre frio, mesmo quando o calor passa pela ventilação. Lembro-me de 4 pacientes que pediram para trocar de quarto porque as sombras do quarto os cercam quando dormem e os incomodam a noite toda. Em minha experiência mais recente, ao fazer minha verificação de segurança, um quarto desocupado estava com a porta aberta. No turno anterior, eu sabia que estava trancado porque verifiquei todos os quartos não utilizados para me certificar de que estavam de fato trancados. Achei que a equipe de limpeza tinha ido limpar o quarto, possivelmente porque um paciente havia recebido alta dali no turno anterior. Quando dei por mim, um sabonete em barra e um frasco de shampoo foram jogados em mim. Também não foi um arremesso de brincadeira, mas um rasgo direto em mim. A porta se fechou, acho que um paciente está lá dentro agora. Abro a porta e vejo um quarto limpo e completamente vazio. Tranco a sala, pego os sabonetes e tento contar o que aconteceu ao outro técnico com quem estou trabalhando. Acionamos a câmera e, com certeza, é possível ver o desenrolar do evento no corredor. Nem todas as experiências são ruins ou maléficas na unidade. Algumas vezes, os pacientes me contam que tiveram familiares que já faleceram que passaram a noite em seu quarto e os visitaram até adormecerem. Em outra ocasião, um paciente me contou que uma figura branca gigante ficou de guarda em sua porta e impediu que as figuras das sombras entrassem, e ele finalmente conseguiu dormir. Temos algumas figuras regulares que andam pelo pátio e ficam nos quartos. Uma delas chamamos de engenheiro, porque a figura está sempre sendo vista no armário de utilidades. O estranho misterioso se assemelha a um personagem de um jogo. Ele é um cara alto, com um sobretudo amarfanhado e um chapéu de negócios, que anda pelo mesmo caminho por volta das 3 da manhã e desaparece depois de passar por um grande olmo. Edit, peço desculpas pelos erros de ortografia, vou corrigi-los mais tarde, quando chegar em casa. Antes de entrar na unidade, há uma academia bastante grande para jogar basquete, levantar pesos ou fazer exercícios, que os pacientes de baixo risco podem usar com um membro da equipe. No meu quarto intervalo para a refeição, geralmente como e faço um pouco de exercício. A academia também tem um rádio ao qual você pode conectar seu telefone para ouvir música. Neste momento específico, estou jogando basquete ouvindo Metallica.
Meu intervalo termina, então guardo a bola e desconecto o telefone para ir embora. Quando a música acaba, ouço uma voz suave dizer: "O continue tocando." História semelhante de uma colega de trabalho e no mesmo local. Quando ela desligou a música, ouviu alguém continuar cantando onde a música parou. Aparentemente, eles também gostam de música tanto quanto nós. Experiência em turnos noturnos. Sou CS da USN e trabalho em uma cozinha nos Estados Unidos. Nos últimos 2 meses, tenho trabalhado no turno da noite, geralmente das 17 horas às 5 da manhã. Supostamente, é uma vigilância contra incêndios, pois o alarme de incêndio da cozinha está quebrado e eles precisam de pessoas para fazer o turno da noite, caso ele dispare aleatoriamente no meio da noite ou algo assim. Quando eles começaram a lançar a ideia, eu era o principal candidato, pois sou o único SN que mora na base. De qualquer forma, quando me apresentaram a ideia, alguém mencionou que a cozinha era supostamente assombrada e não acho que estavam dizendo isso apenas para me assustar, porque me lembro de alguém ter dito isso há algum tempo, na época em que cheguei à base. Não tenho muito medo do escuro nem de ficar sozinho, portanto, não me importo com isso e não acredito muito em fantasmas, mas nas 2 primeiras semanas em que estive trabalhando nesse turno, ouvi e vi algumas coisas que me fizeram duvidar de mim mesmo. Em um dos casos, eu tinha terminado uma boa parte do trabalho que me pediram para fazer durante a noite, então fui ao banheiro e fiquei sentado, conversando com meu telefone, e ouvi a porta do banheiro se abrir e é uma porta razoavelmente pesada e faz um som bem distinto quando alguém a empurra, o que me assustou muito. Em outra ocasião, quando estava indo para o banheiro, passei pela sala onde limpamos a louça usada pelos clientes, os pratos, bandejas, etc., e ouvi literalmente o som de alguém batendo 2 panelas de metal juntas repetidamente. No entanto, tem sido bem calmo no último mês. O que você acha?